Tô aqui preparando a minha base. A minha base é de jeans. É retalhos de jeans, né? Eu também aproveito para fazer tapete. Tudo aqui é aproveitável. Depois que eu faço essa costura, eu viro ela desse jeito assim, ó, e rebato a costura para ela ficar bem retinha, né? Dou só um pequenininho de um retrocesso aqui, sabe? Que aqui nem preciso fazer retrocesso. Minha base está pronta. Ela ficou num tamanho de 70 por 49, mas eu vou estreitar ela um pouco mais depois que eu fazer essa parte aqui, ó. Não vou deixar ela assim tão larga, né? E para fazer o meu tapete, eu cortei 2 quadrados medindo 20 por 20. Vai ser o suficiente, porque eu vou fazer um bloco para começar a costurar o tapete. E esse aqui é um tecido de brim. Eu escolhi essa cor aqui, laranja viva, né? E aqui eu vou fazer desse jeito. Eu vou colocar um em cima do outro assim, ó, para cortar de uma vez, né? Vou pegar minha régua, vou colocar aqui, ó, pontinha, pontinha com pontinha, desse jeito. E vou fazer um risco bem aqui no meio, ó. Depois eu corto. Cortei, ó. Vai ficar 4 partes. Desse jeito assim. E aqui vai ser bem simples, olha. Vou virar para cá para ficar mais fácil. Aqui eu vou medir 5 centímetros, ó, começando aqui nessa pontinha. E aqui. Desse jeito aqui eu risco, ó. E nesse lado de cá também, ó. Vou medir aqui 5 centímetros. Desse jeito assim. E eu vou fazer em todos eles do mesmo jeito. Depois que eu medir, já risquei aqui, ó. Eu vou pegar ele assim, ó. Colocar pontinha com pontinha e vou encontrar o meio dele aqui. E agora eu pego a régua, ó. E vou medir bem certinho aqui, ó. Aqui onde eu risquei, vou riscar até no meio. Desse outro lado do mesmo jeito, ó. Vai passar aqui um pouquinho por cima. E aqui a gente risca também, ó. Desse jeito, ó. E eu vou fazer isso em todos eles. Já risquei todos eles. Prontinho aqui. Eu vou usar essas faixinhas aqui, ó. Pra costurar aqui nele, né? Vou usar essas mais clarinhas assim, ó. Tem algumas neutras. E tá na medida de 4 centímetros. Tem algumas com 3 centímetros. Eu falo assim a largura da faixinha, mas é só para você ter uma ideia mesmo como fazer, né? Porque você pode cortar a faixinha da largura que você quiser, 5 centímetros, 10 centímetros, o tamanho que você quiser. E agora eu vou começar a montar os bloquinhos. Vou começar com essa faixinha aqui, ó. E a gente vai colocar assim, bem aqui na risca, ó. Desse jeito. E a gente costura. Eu vou dar um pezinho de máquina aqui, ó. É um tapete bem fácil de fazer, gente. Não é complicado, é bem rapidinho também. E assim, ó, a gente vira pra cá desse jeito. Eu vou fazer uma costurinha aqui. Mas você pode pôr um alfinete, se quiser, né? Que esse tecido aqui, ele não dobra direito, né? Não fica deitadinho direito. Por isso que eu vou fazer uma costurinha. Aqui eu costurei essa faixinha, né? Vou costurar desse lado aqui, eu vou costurar da mesma cor. Aí aqui a gente pode fazer assim, ó. A gente pode preencher tudo aqui de uma vez, né? Para depois fazer esse outro lado. Ou então pode ir intercalando, né? Fazer um pouco aqui, um pouco aqui. E assim vai. É você que decide como que você quer fazer, né? Então eu vou costurar uma aqui desse lado também, né? Aí depois eu termino de preencher esse aqui. E aqui é bem fácil também, ó. Coloca aqui, bem na risca, né? E costura. Aqui a gente dá um bom retrocesso sempre, né? Aqui agora eu vou intercalar as cores até chegar na pontinha aqui.
E é assim que vai ficando, ó. Desse jeito. E agora eu vou fazer esses outros todinho. Terminei de costurar os 4 e já passei o ferro aqui para ficar bem certinho, né, para mim poder cortar as pontinhas. Que fica desse jeito, né? Agora é só emparear aqui, ó. Terminei de limpar eles aqui, ó. Ficaram bem retinho. Agora é só montar o bloquinho. E para isso a gente vai fazer assim, ó. Coloca um aqui, coloca o outro aqui, encaixa esse assim. E por último, esse. Desse jeito assim. E agora é só costurar. E a gente faz assim, ó. Coloca um em cima do outro. E vamos ajeitar bem certinho essa pontinha aqui, ó. As duas ficarem certinho aqui. Coloca um alfinete aqui para prender, né? Assim. E aqui eu vou dar um pezinho de máquina de costura. Esse aqui tá pronto. Agora é só costurar esse outro aqui do mesmo jeito, ó. Vamos colocar aqui pontinha com pontinha, bem certinho. Coloca um alfinete aqui. E vou dar um pezinho de máquina de costura. E fica desse jeito assim. Agora a gente só encaixa esse daqui, ó. Vamos colocar bem certinho aqui no meio também, ó. Ajeitar bem aqui. Costura com costura, assim, ó. Bem certinho. Colocar um alfinete para segurar. Ajeita bem as pontinhas aqui. E tá prontinho. Agora eu só vou passar o ferro aqui para ele ficar bem retinho. Essa é a minha base. E eu vou pegar ela aqui assim, ó. Vou dobrar ela aqui no meio. E aqui a gente passa bem a mão para fazer uma vinca. Eu pego a caneta e a régua e risco aqui. E aqui também, a gente dobra no meio assim, ó. E vamos riscar. O bloquinho ficou pronto, olha, desse jeito. Fica assim. E aqui você pode colocar desse jeito para cá, assim, ó. Todas as pontinhas na risca, né? Ou então assim. Eu vou colocar desse jeito aqui, fazer ele quadradinho mesmo. Então, eu vou colocar, ó, a pontinha aqui, a outra pontinha aqui embaixo e essas pontinhas dos lados aqui, ó. Eu vou alfinetar esse lado aqui. Alfinetando desse jeito, ele não vai sair do lugar. E eu vou passar uma costura aqui, ó. Vou passar uma costura para pregar o bloquinho aqui na base, né? Para ele não ficar solto. É muito ruim ficar solto. Eu vou passar uma costura aqui em volta para ele ficar preso, para ficar mais fácil para colocar as faixinhas. E para preencher esses lados que sobraram aqui, ó, eu tenho essas faixinhas aqui que estão na medida de 5 centímetros de largura cada uma, ó. Eu vou usar essas cores mais neutras. E vou usar essa laranja aqui, ó, como detalhe para terminar o tapete, né?
Aqui eu cortei na medida de 3 centímetros. Para dar um enfeite a mais, né? Para o tapete ficar mais bonito e mais chamativo, né? Vai ficar muito mais bonito. Junto com esses neutros aqui, vai ficar lindo. E eu vou começar costurando essa faixinha aqui, estreitinha, né? Aqui eu vou dar um pezinho de máquina de costura. Como essas faixinhas são muito estreitinhas, né? Ela é firme, ó. É um brim, né? Esqueci de falar. Então eu vou passar uma costurinha aqui para ela ficar firme aqui. Aqui eu já terminei de passar essas faixinhas, né? Vou começar a passar essa daqui agora. Vou colocar uma dessa, né? Vou colocar essa daí, essa daqui. E depois eu vou colocar mais uma camadinha dessa. E depois eu vou colocar essa neutra aqui, ó. E assim eu vou fazer no tapete inteiro.
Já terminei aqui no meio, gente, agora só falta essas pontinhas aqui, ó. E aqui, como eu disse, eu vou diminuir um pouco a largura dessa base, né? Então, eu vou cortar aqui, ó. Vou fazer daqui pra cá. E aqui eu vou intercalando as faixinhas até chegar no final. Então, eu vou colocar uma laranja, uma cinza, uma laranja e até o final. Tapete semi-pronto. Já tirei aquelas beiradinhas que sobra, ó, para adiantar um pouco, né? E agora finalizar ele. E para fazer o acabamento, eu escolhi essas faixinhas cinza aqui, que é neutra, né? Que é da mesma cor que tá aqui, ó. Eu não sabia se escolhia essa ou se escolhia essa laranja, né? Daí eu resolvi pegar essa neutra aqui para finalizar ele. Aqui é muito simples, ó. A gente só vai colocar a faixinha aqui bem retinha, não precisa dobrar para baixo, e eu vou dar um dedo aqui de costura. Aqui a gente estica bem, ó, para ela não dobrar na hora da gente fazer a barrinha. E aqui é só dobrar para cá assim, ó. Faz uma barrinha. Vou deixar aqui, ó, na largura de um dedo. E vou dar um pezinho de máquina de costura. Terminei de costurar os dois lados. Agora só falta essa partezinha aqui. E aqui é bem fácil, ó. A gente só coloca a faixinha aqui em cima, faz uma dobrinha aqui para baixo e vou dar um dedinho de costura. Agora eu vou passar aqui, ó, um pezinho de máquina de costura em volta inteira do tapete. Tapete finalizado e olha só que lindo que ele ficou, gente. Ficou perfeito, não ficou levinho, ficou pesadinho. Ficou muito bom. Achei que não ia ficar assim tão bom, mas ficou lindo demais. E é assim que ele ficou, perfeito, lindo demais. Coisa maravilhosamente lindo. Belíssimo tapete de retalho. A gente aproveitar aqueles retalhos que a gente tem aí, né, guardado, fazer uma belíssima peça dessa. Esse foi o vídeo de hoje.
Espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Muito obrigado por chegar até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.